Contador, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver, na playlist de Contabilidade Introdutória, aula sobre balanço patrimonial. E agora que eu já falei sobre o curso e sobre os livros e documentos úteis, nós vamos começar o curso propriamente dito com essa aula sobre balanço patrimonial. Lembrando que balanço patrimonial é uma demonstração contábil. E as demonstrações contábeis são grande parte do trabalho da contabilidade, né? Então nós estamos falando de empresas que fazem lá suas operações, que envolvem entrada e saída de recursos, de bens, de direitos, de obrigações, e tudo isso precisa ser contabilizado, de tal maneira que os usuários consigam observar o que está acontecendo. E para isso servem as demonstrações contábeis. Através das demonstrações contábeis, a gente consegue ter um panorama da empresa. E elas são muitas, né? São balanço patrimonial, DRE, DMPL, DFC, DVA. São diversas demonstrações contábeis e nessa disciplina de contabilidade introdutória a gente aprende três. A gente aprende o balanço patrimonial, a DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, e a DMPL, que é a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Essas três aí são as principais assim para você se localizar em contabilidade, principalmente balanço patrimonial e DRE, são as duas principais. Depois, ao longo das outras disciplinas de Conte, você vai aprender as outras demonstrações contábeis que são utilizadas. Bom, então vamos falar sobre balanço patrimonial, primeiro analisando de fato o nome, né? Balanço patrimonial. A gente está falando de patrimônio, ou seja, dos recursos da empresa. E essa palavra balanço significa que tem alguma coisa que tem que estar balanceada aí, e a gente vai falar sobre esse balanceamento. Bom, toda empresa ela tem um balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial ele é feito a cada um período de tempo. Então, no final do trimestre ou no final do ano, do exercício, você faz esse balanço patrimonial. Ou seja, ele é uma foto da situação patrimonial da empresa. Ele mostra o final de um período. Ele não mostra o que aconteceu ao longo do período, mas ele mostra o que tinha naquele último dia. Então você pode comparar um balanço com o seguinte e ver as alterações. Bom, basicamente o balanço ele é separado do lado esquerdo e do lado direito. Isso aqui é uma representação esquemática. Quando você for ver numa companhia de capital aberto, por exemplo, você vai ver isso não no formato de tabela, você vai ver várias linhas seguidas. Vai ter uma aula que eu vou usar para falar sobre isso. Mas basicamente a gente, nessa representação esquemática, coloca o ativo do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do lado direito. Então vamos definir um pouco o que seria ativo, passivo e patrimônio líquido, e depois fazer alguns comentários sobre isso. Bom, o ativo nada mais são do que aquelas coisas que a companhia possui, que tem por objetivo gerar mais recursos, né? Aquilo que a empresa tem para ganhar mais no futuro. Então vamos pegar essas duas partes aqui que vão ajudar bastante a gente. Ó. Bens ou direitos sob controle. Então um bem, né? Então eu tenho lá um imóvel, um veículo, uma aplicação financeira. Isso tudo são exemplos de ativos, né? Eu tenho uma aplicação financeira, um imóvel, um veículo. Ou eu tenho um direito, né? Eu vendi a prazo e tenho direito a receber. Então isso seria um direito. Essas coisas, o que a gente espera dessas coisas? Que elas vão trazer benefícios econômicos para a empresa ao longo do futuro da empresa. Ou porque a gente vendeu aquela coisa, por exemplo, um estoque, ou porque a gente está usando aquela coisa para que a nossa empresa funcione. Então a gente depois vai ver a separação entre ativo circulante e ativo não circulante. Aqui no ativo circulante a gente vai observar, por exemplo, aplicações financeiras. A gente espera que as aplicações financeiras, ao passar do tempo, elas gerem um retorno, né, através dos juros. Então, elas estão sendo usadas para gerar recursos. Um estoque, ao ser vendido, ele vai gerar um certo lucro. Então, a gente tem um bem que, ao ser vendido no futuro, vai gerar um benefício econômico. Agora, a gente pode ter coisas que não necessariamente estão relacionadas com a venda da empresa, mas sim com a estrutura da empresa. Aqui embaixo você vai ver que tem os 3 Is, né? Que são imobilizado, investimento e intangível. Vamos falar sobre o imobilizado. Imobilizado seria aquele terreno, seria aquele prédio que a empresa possui com o objetivo
de ter as suas atividades. Então, imagina que você abre uma empresa e você compra uma salinha no escritório. Essa salinha que você comprou para ser o seu escritório, você não vende ela no dia a dia da empresa, você está usando ela para conseguir fazer todas as suas outras atividades. Isso é um imobilizado que você precisa para utilizar ao longo do tempo, com o objetivo de que as suas atividades funcionem, né? Imagina que você precisa fazer entregas de mercadorias, né? Imagina que você tem uma doceria. Você precisa lá dos seus equipamentos, você precisa também de uma moto ou de um veículo para conseguir levar essas encomendas para o seu cliente. Então, tanto os equipamentos, quanto os imóveis, quanto esses veículos, eles precisam ser comprados com o objetivo de fazer com que o seu negócio gire. E isso faz com que a gente gere benefícios econômicos. Além disso, todos os ativos, em última instância, como ele é um bem ou direito que pertence a mim, eu posso pegar e vender ele, né? Eu posso me desfazer desse ativo, e ao se desfazer desse ativo, eu também consigo retornar um valor. Tá? Vamos agora falar sobre o passivo. O passivo seria basicamente todas as dívidas que a empresa possui. E a gente pode usar esses dois trechos aqui da definição. Uma obrigação existente proveniente do passado. Então, assim como os ativos, você tem um bem ou direito em função de alguma coisa que você fez no passado, e isso fez com que você tivesse a posse e o controle daquele ativo. Já uma obrigação, um passivo, ele acontece porque em algum momento do passado você se comprometeu com alguma coisa. Então, por exemplo, imagina que você comprou uma mercadoria do seu fornecedor a prazo. Bom, você já vendeu a mercadoria e tal, mas você tem lá uma dívida a ser paga com esse fornecedor. Essa dívida existe hoje porque lá no passado você fez aquela dívida. Então, tudo que aparece no passivo é uma obrigação, você tem que fazer aquele pagamento em algum momento, e ela é decorrente de eventos passados que você se comprometeu. Além disso, o que se prevê do passivo? Que a liquidação, ou seja, o momento em que de fato acontece a transação, resulta numa saída de recursos. Então você deixa de ter aquele dinheiro para você poder pagar aquele seu credor, aquela pessoa para a qual você estava devendo. Então, se você tiver em mente essas duas definições aqui, você consegue se dar bem em ativo e passivo. Uma coisa importante de dizer é que tanto ativo quanto passivo, qualquer coisa da contabilidade, ela precisa representar de fato a verdade da empresa, o que de fato está acontecendo na empresa. Caso você coloque um valor que você não tem certeza se é aquele valor, ou um valor chutado, ele não vai ter relação com a realidade. E ao não ter relação com a realidade, o balanço patrimonial para de refletir a realidade do negócio, assim como todas as outras demonstrações contábeis, e ao uma demonstração não refletir a realidade do negócio, o que acontece é que ela simplesmente não serve para nada. Né? Se a gente tem uma demonstração fake, para que adianta? Né? Então a gente vê também, ao longo do nosso investimento em ações, que diversas empresas acabam entrando em fraudes contábeis. Né? Então você vê lá uma empresa que só tem lucro crescente, daqui a pouco descobre-se que a nata lá de pessoas da empresa estavam fazendo uma fraude contábil porque eles tinham interesse que o resultado da empresa fosse bom para eles terem os bônus, né, de final de ano deles. O que acontece num caso desse? Quando alguém descobre, essas ações dessa empresa despencam e você descobre a realidade, vê que aquele lucro não existia, que aquela empresa tinha prejuízo. Esse é o caso, por exemplo, da IRB, né? Instituto de Seguros do Brasil. Você vê lá que ela tinha um histórico ali de lucros incrível e daqui a pouco viu que aquilo lá era tudo uma armação. E agora, como que tá as ações perto do que estava antes, né? Então, essa credibilidade precisa acontecer no balanço patrimonial. Fraudes vão acontecer, né? A gente precisa ir atrás delas, para isso que serve a auditoria. Mas é importante que sempre que você esteja elaborando uma demonstração contábil, você pense na realidade do negócio e tentar representar o mais fidedignamente o que está acontecendo. Isso já nos traz alguma outra observação. Imagina que você combinou com alguém relacionado ao seu negócio que daqui a um mês vocês vão fazer uma coisa. Bom, se isso foi de boca, se isso nem aconteceu ainda, você vai colocar no balanço? Não, só quando isso de fato for se concretizar, né? Então, essa questão de ter que ser algo
coerente com a realidade da empresa, você nunca pode esquecer, tá bom? Além disso, a própria palavra balanço diz que um lado tem que ser igual ao outro, só que eu falei do ativo e do passivo. Existe um tal de patrimônio líquido. O que seria o patrimônio líquido? Seria tudo que sobrou. Então, imagina que eu tenho um ativo de 100 mil e eu tenho dívidas de 30 mil no meu passivo. Logo, o que sobra para mim, o dono da empresa, são 70 mil. E o patrimônio líquido, de fato, é isso. É o patrimônio, a parte do patrimônio da empresa que diz respeito aos sócios. Ou seja, é que o sócio tem o direito no final das contas. Imagina que eu fechasse a empresa hoje, pagasse todas as minhas dívidas, o que sobraria seria o meu patrimônio líquido. E a partir daí a gente consegue escrever duas equações que na verdade são uma só. É uma regra que o ativo deve ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Ou seja, esse lado tem que ser igual a esse lado. Ou seja, a soma do passivo mais o patrimônio líquido precisa ser igual ao ativo. Isso aqui é o grande ponto de atenção na sua primeira prova de contabilidade, porque vai ser pedido para que você faça um balanço e no final das contas, o valor que der o ativo tem que bater com o valor que seja a soma do passivo mais o patrimônio líquido. Caso o balanço esteja desbalanceado, você errou o balanço. Vai zerar a prova? Não vai zerar a prova, mas tem coisa errada aí, né? Então, sempre você tem que se ater que o ativo, o valor que der aqui, tem que dar o valor somado desses dois, tá bom? Se você pensar um pouquinho matematicamente, imagina que eu pego e faço o seguinte, passo esse passivo para cá. Ele está com sinal positivo, ele vai vir negativo. Trocando todo mundo de lado na equação, fica que patrimônio líquido é igual ao ativo menos passivo. A mesma coisa. Só que aí, o que essa de baixo está evidenciando que a de cima não necessariamente está evidenciando? A de baixo está falando assim, bom, o patrimônio líquido é o que sobra quando você pega os seus ativos e tira os seus passivos. Então, na definição de patrimônio líquido, você fala que ele é um interesse residual dos sócios. Por quê? Porque se você pegar tudo que a empresa tem e tirar tudo que ela deve, sobra o que de fato pertence aos sócios. O valor patrimonial da ação, se você já estudou investimento, aquele valor patrimonial, o VP, ele é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações que essa empresa tem em circulação. E aí, para fechar, o que eu preciso que você entenda é que o ativo seria onde você está aplicando o dinheiro, onde você está utilizando. E o passivo seriam as fontes, de onde ele está vindo. Ou seja, eu não comentei ainda, mas tudo que aparece num balanço patrimonial são quantias financeiras. Então não vai estar escrito aqui imóvel. Vai estar escrito lá que você tem imobilizado no valor daquele imóvel. Né? As coisas vão estar com o preço delas. E não, aqui eu tenho uma casinha. Não, aqui vai estar todos os imóveis que você tem, soma tudo, deu lá 7 milhões. Beleza, 7 milhões vai aparecer aqui no seu balanço. Outra coisa extremamente importante. Embora a gente fale, aqui tem um dinheiro, aqui tem outro, no final das contas não existe uma casinha onde o dinheiro está guardado, tá? Então, por exemplo, principalmente quando você fala de patrimônio líquido. Imagina que você tem 100 reais no bolso e você deve 30 reais para o seu amigo. E 70 reais é o que sobra, não é? Quando você pagar o seu amigo, que você deve 30, vai sobrar 70. Significa que aqui tem uma nota de 50 e uma nota de 20, que tem 70 reais guardado aqui? Não. O que acontece é que você tem 100 reais, você sabe que você vai gastar 30, então, portanto, você escreve aqui, olha, na verdade, a minha riqueza é só de 70, tá? Então, isso vai ficar claro mais pra frente, mas eu queria já te alertar desde o início que não tem nenhum dinheiro guardado em nenhum lugar. O único lugar que de fato você vai olhar e vai de fato ver dinheiro é quando aparecer aplicações financeiras e um valor. Você pode ir lá no extrato bancário da empresa e você vai ver um valor. Tudo mais eu já gastei o dinheiro que eu comprei o imóvel. Eu tenho um imóvel agora, não tenho mais o dinheiro. Ele está aqui representado como sendo um dinheiro, mas na verdade ele é um imóvel, está lá no meu imobilizado e não sai de lá a menos que eu venda esse imóvel, tá? Então, eu acho que deu para dar uma geral. Pegue, anote isso aqui, coloca num caderno, dá uma lida nos livros, né, nos 2 livros que eu recomendei. Esses 2 livros, eles dão um resuminho de ativo, passivo, patrimônio líquido. E você também pode ler o pronunciamento básico do CPC, onde ele define também essas coisas que estão no balanço patrimonial, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver como tratar ativo, passivo, patrimônio líquido. A gente vai destrinchar
contas do ativo, contas do passivo, contas do patrimônio líquido, para você começar a entender isso aqui como um todo. Mas se você entendeu essa disposição geral, você vai ter facilidade, pode ficar tranquilo, tá bom? Um forte abraço e te vejo na próxima aula.